Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russa, editor do Combate.com, e essa semana eu vou pedir licença para os meus convidados aqui que vão ajudar a entrevistar o nosso convidado, porque, na verdade, não é um convidado só, é uma lenda, é uma honra imensa poder ter esse grande nome das artes marciais como um todo, mas uma lenda do jiu-jitsu, uma lenda do Vale Tudo e também do MMA. Ninguém menos, meus senhores, do que Rickson Gracie. Rickson, imensa honra, imenso prazer ter você aqui conversando com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Você não sabe o prazer que você nos dá de tê-lo aqui com a gente, batendo esse papo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Sou eu que agradeço, querido amigo, e é um prazer estar falando com você e com a audiência brasileira, que eu tenho tanta saudade e carinho. Saudade nossa também. E aqui para bater um papo com o Rickson, a minha camarada aqui de longos e longos anos, Ana Issa. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo bom, Rússio? Todo mundo aqui ligado no podcast. Uma honra, um prazer. Já tive a oportunidade de conhecer, entrevistar o Rickson algumas vezes e tê-lo aqui. Eu acho que é um dos programas mais sensacionais que a gente vai ter pela frente. Obrigado, também com Ana. a gente aqui. Prazer te ouvir. Também com a gente aqui o nosso, sabe aquele cara que, se fosse o Rickson do jornalismo marcial, é ele, Marcelo Alonso, nosso ponto de referência na profissão. Alonso, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui, sempre uma honra, aprendendo muito contigo. Prazer todo meu, Russo, Ana, André, os amigos ligados aí no podcast. E para mim, entrevistar o Rickson é sempre uma honra aí. Vamos, que tenho certeza que o papo vai ser nota 10. Prazer é todo meu, querido 10. Marcelo. Papo mais que nota 10. E para completar o nosso time aqui, o nosso André Azevedo, narrador do Esporte da Globo, com certeza também bastante feliz de poder falar com o Rickson aqui essa semana. Sem dúvida, né, Marcelo, Rússio, Alonso, Aninha, prazerzaço aqui poder bater esse papo com o mestre. Para mim é uma honra, né? Desde sempre acompanhando a carreira desse samurai, desse monstro, Rickson Gracie. Prazer, André. Prazer é todo meu, querido. Rickson, vamos começar a bater esse papo aqui. Vamos tentar fazer meio que uma linha narrativa aqui para a gente começar do começo e chegar até o fim. Então, Rickson, é o seguinte: como é que foi para você? Você começou a treinar, né? Começou a aprender jiu-jitsu desde criança, antes de andar até. E eu queria saber de você como é que você pegou gosto. Foi rápido você pegar gosto pelo jiu-jitsu ou precisou de um tempo ainda para engrenar e para tomar amor pela arte suave? E também, como é que foi, em que momento da sua vida você viu que o seu pai, você descobriu que o seu pai, o grande Hélio Gracie, era uma lenda, que em casa era o papai, né? Era o pai, era isso. Mas para o resto do mundo é uma lenda que mudou a história da arte marcial no mundo. Queria saber de você esses dois pontos. Olha, esse processo de crescer dentro do jiu-jitsu é uma coisa muito confortável para nós Gracies, porque nós recebemos o kimono antes das fraldas, né? Aí a gente começa a estar envolvido de uma forma muito natural, porque o engajamento humano, o enrolar, o brincar, é uma forma lúdica de você se expressar, né? Se você não pensar em guerra, se você não pensar em batalha, o contato humano, a sensibilidade de pegadas e equilíbrios e desenvolvimento neurológico, ele é todo mais bem feito quando existe essa integração corporal. A criança gosta de brincar, a criança gosta de pular, de correr, de ser atirada para cima, de balançar. Então, isso, para mim, sempre foi uma brincadeira. Sempre foi uma forma lúdica da gente estar junto na lona, em cima do gramado, e todo mundo rolando e brincando e interagindo. Às vezes tentando um derrubar o outro, às vezes tentando um... Mas era uma coisa lúdica, uma coisa de recreação, de risada, nunca houve uma responsabilidade, né? E esse entrosamento é uma coisa muito natural para a criança. Qualquer criança gosta de brincar, de se agarrar, de se atrair. É uma coisa atraente para a criança. Então, isso para mim foi uma brincadeira. Nesse processo, você já começa a ser uma referência. Você vai ser campeão que nem seu pai, você vai ser lutador, você é um campeão. Ou seja, você começa a se intoxicar com aquela ideia de se transformar num Gracie no futuro, num Gracie no sentido de representar o jiu-jitsu, de ser um faixa preta, isso começa a ser uma parte de... É quase que o seu objetivo natural, crescendo nessa família, é se tornar um elemento que suporte essa ideia de jiu-jitsu.
Então, isso para mim sempre foi muito natural. E o meu pai, quando abriu a federação em 65, eu tinha 6 anos de idade, já fazia demonstrações com ele em público, já tinha ido no Chacrinha fazer demonstrações de self-defense, etc. Já gostava de jiu-jitsu, já sabia o que era jiu-jitsu, já sabia o que era o esporte. Quando abriu a federação, eu tinha 6 anos e queria competir no campeonato que começava com 7 anos de idade. Então, existia aí uma diferença que pesava muito. Uma criança de 6 anos para uma de 7 faz uma diferença. Sem dúvida. E meu pai perguntou se eu queria competir, eu falei que sim. E aí ele fez a primeira grande estratégia como vamos dizer assim, como psicólogo, como pai. Ele falou para mim: meu filho, se você quer competir, se você ganhar, eu te dou um presente. Se você perder, eu te dou 2 presentes. Isso, na minha cabeça, não era que eu quisesse perder para ganhar 2 presentes, mas era simplesmente uma forma dele dizer para mim que, independente do que acontecesse, ele ia estar satisfeito comigo, ele não ia estar chateado comigo, ele ia me suportar. Então, é uma forma muito, muito carinhosa, muito especial, de não esperar que eu ganhasse, de não esperar que eu desenvolvesse um processo de representatividade muito cedo, ou que eu me abraçasse numa responsabilidade de ganhar, que meu pai está esperando que eu ganhe, e aí, se acontecesse um errado, eu ficara desapontado, poxa, eu desapontei meu pai, eu fiz. Então, para que não houvesse nenhum tipo de negatividade, ele se mostrou completamente acessível à minha possibilidade de perder e falou: olha, se você por acaso perder, eu te dou 2 presentes. Eu, na verdade, perdi e não fiquei nem um pouquinho satisfeito de ganhar os presentes, que eu nem me lembro quais eram, mas, na verdade, eu tive do meu pai um suporte e uma amizade e um carinho que fez com que eu não me pensasse em parar de treinar jiu-jitsu ou desapontasse. Porque muitas vezes os pais, na ansiedade de ver o filho bom de surf, ou bom de futebol, o garoto vai jogar uma pelada e ele não faz o gol. E, poxa, meu filho, por que você não fez o gol? Você tinha chance, você... E aí o filho fica: poxa, eu desapontei meu pai, eu deixei meu pai na mão porque ele esperava que eu fizesse o gol, ele ficou chateado comigo, e acaba a criança parando de jogar futebol para que isso não se repita. Então, nessa ideia, meu pai foi muito feliz em se mostrar do meu lado, acontecesse o que acontecesse. E aí eu perdi, fiquei chateado de ter perdido, continuei treinando, no próximo campeonato ganhei, e continuei ganhando aí até meus 14 anos, numa straight line, numa linha corrida de vitórias. E o meu pai ficava louco comigo, né? Porque ele adorava ver o meu desempenho, adorava ver a minha habilidade pessoal. E eu sempre fui assim uma pessoa muito especial no olho clínico do meu pai em termos de esporte, porque eu era coordenado, eu era calmo, eu tinha uma série de qualidades que ele percebia que eram fatores principais para um bom campeão, para um bom lutador de jiu-jitsu. Então, ele sempre foi muito entusiasmado com o meu progresso. E foi uma aliança perfeita. O estímulo dele, a orientação dele, com a minha competitividade, com o meu desejo de ser o melhor possível. Eu acho que a gente se encaixou aí de uma forma que foi só sucesso, graças a Deus. Vai lá, Ana. E aí, qual foi o momento, Rickson, que você realmente viu, né, junto com todas essas habilidades, com esse curso natural que você está falando, mas você falou assim: realmente eu vou seguir esse passo, esse é o rumo, é o que eu vou levar para a minha vida, é o que eu quero da minha vida? Olha, com 12 para 13 anos, eu já tinha certeza que eu não gostava muito de atividades escolares, que eu já adorava jiu-jitsu como forma de me expressar em termos de competir, de lutar, de me mostrar capaz. E uma vez cheguei para o meu pai nessa idade e falei: papai, porque eu não quero mais estudar, não aguento mais ir para o colégio, não tem nada a ver comigo. Ele falou para mim, porque ele nunca teve muita educação, né? Ele sempre foi um cara autodidata. Ele falou: olha, meu filho, eu nunca estudei, eu não posso obrigar você a estudar. Mas se você parar de estudar, eu vou parar de dar dinheiro para você. Você vai ter que se sustentar, fazer o teu trabalho, eu não vou ficar te dando moleza. Aí eu falei: pois não, tá muito bem, eu vou começar a ajudar o Rorion a dar aula. E aí comecei a ajudar meu irmão por
por tostões no final da aula, assim, ele me dava no fim de semana um dinheiro para o meu fim de semana e tal. Então eu ficava nessa de... E aí, com essa ideia de ficar bom de jiu-jitsu, eu perguntei ao meu pai uma vez o que eu precisava para ser um bom professor. Aí ele falou para mim, olha, se você quer ser um bom professor, você aprende a chave de braço bem aprendida e tenta passar essa informação para o aluno da melhor maneira possível, até que ele execute com perfeição. Mas se você quiser ser um excelente professor, você tem que entender o que o aluno precisa aprender. Com isso, o meu interesse no jiu-jitsu dobrou, porque não era só a parte técnica só, e sim a parte emocional, psicológica do aluno. Então, a minha forma de lidar com um aluno que fosse introvertido e calmo e passivo era completamente diferente de um cara agressivo, durão, forte, atlético. Porque, na verdade, o durão precisa amolecer, precisa ficar mais calmo, respirar tranquilo. E o passivo precisa acordar, precisa ficar um pouco mais responsivo às atitudes, um pouco mais afiado na capacidade de resposta. Então, eu me apaixonei pela parte psicológica, pela parte didática do jiu-jitsu, quase que tanto quanto a parte de competição, a parte de luta, a parte de eficiência, de demonstrar quem é o melhor. Com isso, a minha ligação com o jiu-jitsu se tornou profunda, porque eu queria ser um bom professor e queria ser um bom lutador, e não tinha mais espaço na cabeça para dar outras atividades. Então, o processo que eu fui começando a digerir, a aceitar, e um compromisso muito grande como lutador de ser o melhor possível, como professor, e isso tomou conta da minha, vamos dizer assim, da minha motivação de completar alguma coisa perfeita. Muito cedo na minha vida, a minha missão era ser o melhor lutador possível, a minha missão era ser um grande professor, um grande mestre, e isso tomou conta da minha objetividade, meu processo de ter um propósito na vida muito cedo. E daí foi só jiu-jitsu, só alegria. Nossa. Rickson, eu queria sair um pouquinho da ordem cronológica e queria, a última vez que a gente conversou, né, você revelou do filme que o Padilha vai fazer sobre a sua vida, um pouco disso que você está contando para a gente certamente vai estar inserido no teu início, mas a ideia inicial, segundo você tinha me dito, era contar você e o Conde Coma juntos, né? Eu li uma nota na Gracie Mag há pouco tempo dizendo que essa ideia parece que tinha sido mudada, agora é só a sua história, né? E quem seria o Rickson Gracie seria o Cauã Raymond. O que você pode trazer para nós aí? Como é que está o andamento desse filme sobre a sua história? Já começaram as filmagens e realmente o Cauã vai ser o Rickson? O Cauã vai fazer parte da produção. Muito orgulho, muita honra para mim ter um ator nesse nível, que adora jiu-jitsu, que faz surf, que tem um lifestyle bem semelhante, para contar a minha história. Esse negócio está firme. A ideia do projeto foi dividida entre 2 filmes, um do Maeda e o outro meu, e com esperança de começar a filmar agora em outubro. A ideia da Netflix, está tudo andando para isso, eu não sei exatamente onde é que está esse lado de produção, se está realmente no schedule, na agenda certa, mas a princípio a ideia é essa. E eu estou muito feliz com esse processo, porque vai trazer uma informação real, uma coisa muito intensa, uma coisa muito, entendeu? Muito realmente intensa em termos de botar em risco, de responsabilidades, de tensão, de estresse, de uma forma muito explícita e que pode trazer boas ideias, positivas ideias para a audiência de uma forma geral. Você não precisa ser um lutador para entender os problemas que eu passei e as maneiras que eu usei para resolver. Isso pode ser uma inspiração para que você possa ter soluções em condições adversas, né? Então, eu acho que vai ser um bom filme para ilustrar aí o pessoal. Fala, André. Rickson, uma curiosidade que eu sempre tive, hoje eu tenho a oportunidade de te perguntar, sempre fiquei com aquele gostinho, aquele anseio de te ver lutando no UFC, principalmente depois que o teu irmão, que o Royce saiu da organização. Existe algum motivo para você não ter lutado no UFC? É uma junção de vários motivos?
Queria que você contasse isso para a gente. O meu irmão Rorion, ele criou o UFC e por motivos pessoais dele, por um pouquinho de insegurança no sentido de me botar como campeão logo de saída, porque ele não tinha controle comigo, ele não tinha a administração que ele tinha com o Royce. Então ele preferiu começar com o Royce, em caso de algum problema eu vinha reforçar, mas a ideia dele era manter o Royce sob o controle dele, de uma forma positiva, e levar o UFC sem a minha participação, porque ele não tinha esse controle sobre mim, entendeu? Eu já estava um pouco separado do Rorion nessa época. E aí começou assim, eu fui técnico do Royce no primeiro, no segundo, depois eu fui oferecido uma luta no Japão e comecei a minha carreira no Japão. E, na verdade, eu nunca lutei Mixed Martial Arts, né? Porque as regras do UFC, da forma que foram evoluindo, se transformou num jogo de entertainment. É um jogo muito intenso, lutadores muito eficientes, mas com a evolução das regras, ficou cada vez mais difícil de eu me encaixar nessa ideia de lutar no UFC, porque, para mim, a luta ela tem que ter um fim igual. Tem que ser um lutador ganhando, outro vencendo. Quando você bota 3 rounds de 5 minutos, já cria uma situação de que alguém vai... Você pode ganhar por pontos, você pode ganhar pela interpretação do juiz ou do jurado. Isso nunca fez muito a minha ideia. Eu nunca fui empolgado em ser cortado um pouco curto da minha missão. Então, para mim, as minhas lutas no Japão, por exemplo, às vezes eram rounds de 5 minutos, mas eram rounds a perder de vista. Você tem quantos rounds precisar para acabar a luta. Ou round de 10 minutos, ou round de 15 minutos, mas nunca tinha limite de round, nunca tinha limite de peso. Porque assim você pode lutar expressando a sua maneira de lutar da melhor forma. Que você pega, às vezes, um cara muito forte, você precisa cozinhar ele em banho-maria, então você precisa de tempo para defender, é uma estratégia diferente de uma coisa explosiva como é o UFC, que as pessoas têm 5 minutos e eles começam a patinar no gelo ali e fazem força, porque eles sabem que eles não vão ficar exaustos, eles sabem que a estratégia dá para eles a capacidade de explodir durante 5 minutos, recuperar, explode de novo. Então fica uma coisa muito mais física, muito mais explosiva, sem aquela estratégia que é necessária para que você ganhe uma luta, independente de tempo e de peso. E isso nunca teve um apelo nunca foi uma coisa muito importante para mim. Então, com isso dito, depois que eu fiquei um pouco mais famoso no Japão, depois que eu poderia ter a possibilidade de voltar para os Estados Unidos, eu preferi levar a minha carreira no Japão, porque eles lá observavam a arte marcial e tinham um valor aos lutadores de uma forma muito mais respeitosa, muito mais interessante, porque para eles, no Japão, o Bushido, né, que é o código de honra do guerreiro, a espada do samurai, o capacete, representam quase que uma coisa divina. Eles admiram o lutador de uma forma quase que um semideus. Então, essa valorização à técnica, essa maneira respeitosa de ser, é completamente diferente dos Estados Unidos, que as pessoas ficam bêbadas, começam a gritar, é um tipo de audiência diferente, é uma coisa... Então, eu nunca tive realmente uma coisa que fosse forte para mim lutar no UFC. A única razão seria talvez um dinheiro forte, mas isso realmente não foi a prioridade na minha vida. Rickson, falando um pouquinho dessas suas lutas no Japão, teve uma que me chamou muita atenção, que foi a final do Japão, do Vale Tudo Japão 95, que foi contra o Yuki Nakai. É um lutador, um japonês, muito menor e mais fraco fisicamente que quase todos os outros lutadores. Né? Essa luta está... Assim, quem está ouvindo a gente pode procurar no YouTube, enfim, você tem essa luta para poder ver. Era um lutador que veio ganhando os lutadores muito mais fortes na técnica, inclusive apanhando muito, e que foi para a final com você. E eu queria saber como é que você viu essa luta, porque ele era meio que a síntese do que era o jiu-jitsu brasileiro, ou seja, o menor, que era ele, contra você, que era o maior. Apesar de não ser tão grande quanto os outros lutadores, né, em termos de tamanho, em termos de porte físico, você ainda era muito maior que ele. E ele chegou muito, muito debilitado no fim da luta, machucado, com problema no olho, enfim, ganhou de lutadores muito mais fortes na técnica. E eu lembro que teve uma filmagem dos bastidores que você teria dito o seguinte: não,
eu vou ganhar desse cara sem dar um soco nele. E a luta se transcorreu na técnica e você acabou finalizando o Nakai. Conta um pouquinho como é que foi esse episódio com o Nakai, que parece que depois até foi treinar jiu-jitsu após essa luta, né, para aprender um pouco mais do jiu-jitsu brasileiro. Sim. Nessa competição de 8 lutadores, você tem que lutar 3 vezes. E quando você está descansando, você está vendo no monitor, né, o que está acontecendo. E eu via o Yuki Nakai lutando primeiro com o Gerard Gordeau, que machucou o olho dele, depois com outro wrestler também muito grande, de uns 130 quilos, um cara enorme, que ficou por cima dele batendo. E, quer dizer, ele ficou sofrendo, ele passou um sufoco. E eu admirava o espírito dele, a calma dele, a resiliência, a capacidade de resistir o sufoco. Eu comecei a admirar o cara como guerreiro, como espírito, como técnica. Uma coisa assim, quase que eu estava torcendo por ele. Quando chegou, ele conseguiu passar pela final, para chegar para a final lutando contra mim, eu já admirava ele como guerreiro. E sabia que ele estava com esses problemas estava machucado, estava contundido. Nesse mesmo tempo, o meu segundo, Roller, o Sérgio, que estavam comigo lá, falando, não, você tem que quebrar a cara desse cara, bate nele até, não tem perdão. Não tem... E eu fiquei um pouco constrangido na minha ideia de querer realmente explorar essa deficiência dele e querer ganhar em cima de violência, porque eu não precisava ser violento, eu não sou violento. Jiu-jitsu não é violento. Então eu botei na minha cabeça o compromisso de ganhá-lo sem precisar usar violência, porque não havia razão para isso. Eu era mais forte que ele estava machucado, então foi um compromisso de honra meu, de não precisar usar um golpe baixo, uma violência, uma brutalidade, para externar essa minha vitória. E aí, dito e feito, controlei devagar e tal, fiz algumas posições de pressão e cheguei à finalização por um estrangulamento nas costas. E isso, inclusive, representou muito no meu crescente no Japão, porque eles viram isso. O japonês ele entendeu que eu tive uma certa compaixão com o lutador. Mesmo querendo ganhar, mesmo ganhando, eles entenderam esse tipo de atitude, como também entenderam o fato de eu não celebrar muito quando eu acabava a luta. Eles viram um respeito, não só ao lutador que eu acabei de ganhar, mas também com a possibilidade de ter que lutar de novo e poder até... O samurai ele não celebrava. O samurai matava aqui e ficava esperando o próximo duelo, sem muito estardalhaço. Então, eu praticamente representei uma atitude que eles entenderam como se fosse uma atitude de um samurai, entendeu? E o meu respeito, a minha admiração que eles tiveram por mim, cresceu muito depois disso, porque eles sentiram que eu tinha parte do espírito japonês de bushido, de honra, que eles realmente... Os japoneses eles admiram você como lutador, mas eles também entendem a sua personalidade, o seu caráter, a sua maneira de se portar. É muito importante para eles. Eles se relacionam também com a maneira com que você não só como você luta. E fazendo um balanço, assim, Rickson, da sua carreira, qual você acha que foi o momento auge ou o momento para você mais definitivo? Qual foi o momento mais importante? Existe um momento que você elege como o mais importante da sua carreira? Olha, a coisa foi crescendo até a minha última luta com o Masahiko Funaki, que era o King do Pancrase no Japão, e um evento de 70 mil pessoas vendo ao vivo no Tokyo Dome. E quando eu venci, as possibilidades para mim lutarem com Sakuraba, que seria a melhor luta da minha vida, as possibilidades financeiras, as possibilidades de audiência, de perspectiva de crescimento, ali foi o auge da minha carreira, em termos de fui ganhando, fui chegando até chegar ao ápice. E foi maravilhoso, foi um tempo lindo para mim. Infelizmente, logo seguido da perda do meu filho, que não deu continuidade à minha carreira como profissional no Japão. Mas, fora isso, é só alegria até esse momento. Fala, Alonso. Rickson, eu ia fazer exatamente a pergunta em cima disso, né? Como você vislumbrava, né? Depois do Sakuraba venceu o Royler, o Ryan, o Renzo, né? Inclusive com a chave deslocando o braço do Renzo, como você vislumbrava ali no teu ápice uma luta sua com o Sakuraba
que era o grande nome japonês daquele momento, era a luta que todos queriam. O que você faria de diferente dos seus irmãos e primos que te levaria à vitória sobre o Sakuraba? Olha, realmente era um sonho que ia se tornar realidade, que era a minha luta com o Sakuraba, pelo dinheiro que eles me ofereceram, que seria uma bolsa surpreendente dentro do mundo do MMA, seria um sonho vindo a ver a verdade, a realidade. Mas não aconteceu, e eu vejo que talvez seja a luta que deveria ter acontecido, que eu fico atravessado na minha garganta até hoje, mas eu tenho que aceitar como tudo. A minha confiança de poder vencer o Sakuraba estava na minha capacidade de manter posições de uma forma bem justa, entendeu? Porque o Sakuraba, ele era um cara muito valente, muito estratégico. Quando ele caía em posição ruim, ele ficava calmo. E, geralmente, o agressor que está na posição boa perdia um pouco o controle, ficava um pouco nervoso e ele saía da posição. E isso traz uma frustração para quem quase pegou muito grande. Um desapontamento, fala, poxa, cheguei quase pertinho da vitória, perdi. Isso tirava da cabeça do lutador aquela confiança de continuar atacando. Eu sou um cara que eu não gosto de perder posição. Na verdade, se eu montasse em alguém, dificilmente o cara sairia. Se eu tivesse alguma posição boa. Então, eu tenho uma calma, uma malícia que iria ser realmente... Eu acho que eu teria condições de botá-lo em uma estratégia trazer uma estratégia de pressão para ele, que ele não pudesse sair e a pressão ia ser contínua até a finalização. Isso é o que eu tenho na minha cabeça que ia acontecer. Rickson, por que você acha que hoje, olhando para o MMA atual, e eu vou focar aqui no UFC, que é o maior show, né, do planeta, por que você acha que hoje nós não temos mais lutadores campeões das categorias de peso que têm a arte fundamental, como arte fundamental jiu-jitsu, no caso o Demian Maia ou Ronaldo Jacaré? Qual a sua opinião sobre isso, olhando para o MMA hoje em dia e como a arte se desenrolou, se criou tentáculos no mundo inteiro, né? Houve uma evolução da arte também, em outros lugares e tudo. Mas como é que você enxerga essa situação, essa realidade hoje do jiu-jitsu no UFC? A realidade hoje do jiu-jitsu é que não existem mais os representantes do jiu-jitsu. Existem os caras que nasceram com jiu-jitsu raiz, né? Que eram o Demian Maia, por exemplo. Ele faz jiu-jitsu, ele é um grande lutador, ele é um cara que usa o jiu-jitsu com uma capacidade de mestre, mas ele também treina o boxe dele, ele também treina o wrestling, ele entende que a luta é 5 minutos de luta, ou seja, o jiu-jitsu que ele sabe, ele não pode usar com a capacidade, primeiro, porque o oponente também sabe jiu-jitsu, sabe que é um triângulo, sabe que é pegada pelas costas, tem a calma de esperar, ou seja, tecnicamente, todo mundo melhorou. Uhum. E estrategicamente, piorou para todo mundo, porque 5 minutos não dá para fazer um trabalho bem feito com relação ao jiu-jitsu. Porque você tem que esperar o cara cansar, você tem que esperar o cara errar. E muitas vezes, nesse período curto, fica uma coisa muito mais de entretenimento, muito mais de explosão, de agressivo, do que para você usar o jiu-jitsu numa luta curta dessa, você tem que ser um super-homem, super treinado, com uma força, com uma capacidade. A organização das regras, por exemplo, se você ganha o primeiro round, ganha o segundo round, mesmo que você acabe a luta enforcando o teu oponente e ele é salvo pelo gongo, você perde a luta porque os primeiros e segundo round você perdeu. Quer dizer, são coisas que não são muito sincronizadas com a verdade da luta, entendeu? É um show entertainment, é uma coisa muito, muito forte, muito bem treinada, mas os lutadores eles jogam uma estratégia de jogo mais do que uma luta marcial. Então, é uma questão de interpretação, mas eu vejo hoje os lutadores tendo muito mais consciência esportiva dentro do MMA do que antigamente, que era um estilo contra o outro e que era uma coisa mais abrangente, mais irrestrita. Rickson, uma dúvida que eu tenho, na verdade, eu sempre tive essa dúvida em relação à família de vocês, pelo seguinte, a gente viu que, por exemplo, o seu tio Carlos tem o Carlinhos Gracie, né? O Carlos Júnior. O Carson Gracie tinha o Carson Gracie Júnior.
nunca existiu uma ideia de algum filho ou neto ser chamado de Hélio Gracie? Hélio Neto, Hélio Filho, alguma coisa assim? Ninguém nunca pensou em dar o nome de um filho de vocês em homenagem ao seu pai? Nunca, de repente a pressão era muito grande, chamar o garoto de Hélio já começava na exigência lá em cima, né? Não sei. Mas sempre tive essa curiosidade. Ninguém nunca teve a ideia? A ideia de criar um clã do meu tio Carlos sempre foi muito forte. E esse clã sempre foi, desde a ideia de fazer um nome para as pessoas, como a maneira com que a gente come, a maneira com que a gente pensa, era meio que uma doutrina. Uhum. E o meu tio Carlos, dentro dos estudos dele de numerologia, de outras artes estruturais que ele sempre fez, sempre estudou, ele achava que os nomes tinham que começar ou com R ou com K, para que tenha, e o final do nome teria que ser especialmente ON. Essa combinação ia dar uma força nos nomes. Então, para a gente, não só para nós que nascemos Horion, Rickson, Helson, Rosley, Carley, Hillion, com todos esses nomes, não só isso, mas também a parte da maneira com que a gente via a criação dos nomes. Então, eu não me preocupava em botar um nome de Hélio, porque a minha procura era buscar Roxon, Kron, entendeu? Então, a mentalidade não era de seguir as nomenclaturas, e sim criar nomes novos, que inclusive meu tio falava que o nome, quando é novo, ele traz uma energia completamente individual. Se você tem um nome que já é repetido por outros, você pode se assimilar a tua energia com outros. Então, ele tinha essa ideia toda inovadora com relação a nomes que nunca fez com que a gente pensasse em repetir o nome de Hélio ou qualquer coisa desse gênero. Mas eu fico curiosa com o processo, que deve ser engraçado. Assim, como se chega ao nome? Vocês tinham algum tipo de processo? É intuitivo? Joga um bando de letra e combina e vai? Exatamente. Era uma coisa meio de começar com R ou com K, aí vinha Crim, Cron, Gran, Gron, Gron, aí começava a falar os nomes, falar com R, falar sem R, até que saiu alguma coisa que dava para ouvir legal e não dava para você rir no final. Então aí a gente, vamos salvar esse na lista. Aí tinha no final caiu uma lista dos 10. Acabava que saía um que era menos ruim. Vai lá, Ana, segue aí. E aí, então, eu vou voltar para a carreira, né, o Rickson, focando em 2008, se eu não me engano, né, houve um burburinho que você voltaria, não voltaria. O que realmente aconteceu naquela época? Houve alguma proposta? Você tinha interesse em voltar? Ou era realmente assim, depois de tudo, né, já digerido e até depois queria abordar, porque um vídeo seu, né, uma entrevista sua viralizou esses dias nos grupos de WhatsApp e eu achei muito bonito, muito importante tudo, a sua sabedoria que você falou em relação à perda do seu filho. Então, eu queria que, sim, você falasse para a gente o que naquele momento ali, né, tanto tempo depois, você realmente queria voltar? Se tivesse uma proposta boa já, você voltaria? Não só tivesse, não, eu tinha uma proposta ótima, porque o Roxon partiu em 2000 e até praticamente 2005 a atenção foi voltada para a família se refazer, entendeu? Os meus filhos, a minha ex-esposa, estava todo mundo em pedaços, né? Então a gente tentou refazer isso e luta não era uma coisa que eu estava pensando. Aí em 2006 eu me separei e voltei para o Brasil com a intenção de refazer a minha vida em termos de inspirações e motivação para viver, etc. E pensei o que eu ia fazer da minha vida nesse ponto, se eu ia abrir um quiosque, se eu ia parar de lutar, o que fosse. Eu já não estava lutando, mas estava com essa ideia de lutar de novo. Aí me animei a fazer seminários pelo mundo e me preparar para uma próxima luta que pudesse acontecer. E um grande empresário do Texas me fez uma proposta praticamente irrecusável, que eu tinha sido oferecido 5 milhões para lutar com o Sakuraba, e depois, quando eu voltei a tentar lutar, depois de uns 4 anos, depois da partida do meu filho, eu botei um agente japonês para tentar fazer luta,
e nada chegava perto de 2 milhões. Estava tudo muito baixo, eu completamente me desanimei a lutar no Japão, que tinha acontecido a crise do Pride, os lutadores tinham perdido força, ou seja, estava na pior hora econômica para fazer luta no Japão. Com isso dito, vim para o Brasil, fiquei no Brasil, e esse texano me ofereceu uma luta, e me ofereceu 3 milhões. Aí eu fiquei todo empolgado, comecei a me preparar, e eu comecei a sentir uma dor no meu quadril. E aí falei para ele, ó, meu irmão, eu estou meio machucado, não sei se vai dar para me lutar. Ele falou, olha, Rickson, eu te ofereço $500 mil agora, e se você não puder lutar, você segura esse dinheiro para você. Mas a gente anuncia a luta, porque eu preciso de 8 meses para fazer esse evento acontecer. Aí eu pensei, falei, bom, eu posso dizer que vou lutar, ficar com os 500 mil, ficar bom da minha perna e lutar. Mas eu também posso dizer que vou lutar, ficar com 500 mil, não ficar bom da perna e ter que cancelar. Isso não vai acontecer, porque se eu prometer que vou lutar, é porque eu estou pronto para lutar. Como é que eu posso assinar um contrato para fazer se eu não estou pronto hoje? Se eu não estou pronto hoje, eu não posso garantir que vou estar pronto depois. E eu não posso assinar um negócio só para ganhar os 500 mil. Entendeu? Ia ser uma desonestidade comigo mesmo. Então eu falei para o cara, olha, muito embora você tenha oferecido isso e com toda essa possibilidade de eu ficar com dinheiro, eu não vou poder aceitar porque eu não tenho certeza se eu vou lutar. Ou por outra, eu não tenho certeza se eu vou ficar bom, porque lutar eu vou lutar de qualquer maneira. Então eu não quero passar por esse risco, depreciar a minha carreira, a minha tradição, o meu jiu-jitsu, simplesmente para ganhar um dinheiro. Então decidi não fazer a luta e daí me aposentei de vez. Fala, Alonso. Chorou do quadril? O quadril eu fiz um hip replacement depois, mas nunca fiquei bom. Foi bom, foi acertada a minha desculpa, porque eu não iria poder lutar do jeito que eu estava gostando, ia ter que lutar com a perna meio machucada, ia ser um problema. Maravilha. Rickson, eu queria te perguntar com relação ao seu mindset, né? Sempre foi um dos diferenciais seu, foi exatamente o fato de você ser um cara muito calmo, controlado, num momento de estresse extremo, que hoje em dia a gente não tem nem como transpor isso para a realidade do MMA, né? Eu vejo os caras que não te viram, eu falo, cara, esse cara viveu naquele tempo, era algo que não é o cara entrar para lutar dentro do cage, eram desafios muito mais desafiadores mentalmente, né? E eu te pergunto, qual foi o seu maior desafio mental, né? Enfrentar o Rei Zulu quando você tinha 18 anos e estava substituindo o seu primo Hollis, né? Numa situação ali onde você tinha, a gente pode ver as fotos, você ainda não tinha um corpo de homem formado e o Zulu era um gigante que vinha atropelando todo mundo. Você foi lutar em Brasília, fazer sua estreia, o cara te arremessou do ringue 3 vezes. Ou a situação onde o Hugo Duarte, a luta livre, invade a sua academia e o seu pai liga para você, você está em casa dormindo e tem que fazer uma luta sem absolutamente nenhum preparo. Você tinha que ir lá e defender o nome da sua família, onde eles tinham um numerário muito maior, eles tinham 60 pessoas, vocês eram só 11. Qual foi o seu maior estresse na carreira pré-ringue, né? Nessas 2 lutas de MMA? Olha, a primeira luta com o Zulu foi uma coisa que eu estava entusiasmado para fazer, porque eu queria me provar. Eu queria me conhecer. Eu achava na minha cabeça que eu era double, eu era super, mas eu não tinha provado na minha cabeça. Eu nunca tinha feito um MMA, uma luta de vale tudo profissional, etc. Então, quando eu vi o meu pai falando com o Valdemar Santana a respeito de que ele não tinha ninguém para levar para Brasília para lutar, eu falei, papai, me bota eu, me bota. Acabou que eu fui nessa luta e aprendi muito a respeito de mim mesmo com o passar da luta, porque eu passei um sufoco na luta. No primeiro round acabou, eu me desacreditei e falei, papai, eu não quero mais voltar porque eu estou cansado, estou morto aqui, eu não vou conseguir fazer nada. E ele falou para mim, não, ele está pior que você vai lá e vai arrebentar ele. Eu, não, papai. Eu comecei a discutir com meu pai e o meu irmão Hollis me jogou um balde de água com gelo na cabeça, eu dei aquela respirada, o bell bateu e eu voltei para o ringue e acabei ganhando ele em 3 minutos, como meu pai tinha dito. A partir daí foi um conhecimento que eu tive sobre mim, que foi um grande conhecimento, que eu amarelei
psicologicamente. Eu deixei com que o meu medo, os meus temores de perder, o que seja, fizesse com que eu amarelasse. E meu pai me empurrou para dentro do ringue. Com isso, eu aprendi que o meu pior inimigo era na minha cabeça. Quando você duvida de você mesmo, não tem o que faça você ir para frente. Então, eu aprendi com isso que jamais eu iria entrar no ringue de novo com essa divisão mental. Eu vou para morrer, mas não para desistir. Eu prefiro pior do que pensar em desistir, pensar que não dá mais. Eu tinha que tirar esse inimigo potente da minha cabeça e, a partir dessa experiência, eu comecei a entender que o mindset era tão importante quanto a tua prática diária de luta, como as tuas práticas importantes espirituais, de aceitação, etc. E aí eu comecei a reforçar minha cabeça dizendo que o pior inimigo sou eu mesmo. A partir do momento que eu esteja alinhado com o meu propósito, com a minha missão, eu tenho que aceitar qualquer coisa, como um polícia que sai para trabalhar, que ele sabe que ele pode morrer na mão de um assaltante. É como um bombeiro que vai salvar alguém, ele sabe que ele pode cair de uma estrutura e morrer. Ou seja, a dedicação máxima para mim passava do esporte, da regra, do tempo. Passou a ser uma coisa que eu prefiro morrer pelo jiu-jitsu, deixar me sacrificar ao máximo do que pensar em que não, eu já sofri demais, é bom parar. Então eu tive que mudar completamente o meu mindset para poder ficar confortável nessas situações que você exatamente mencionou. Quero lutar contra qualquer um, a qualquer hora, qualquer regra, qualquer tempo, qualquer peso. Então, isso tudo se tornava uma coisa tão imprevisível que eu tinha que dominar esse monstro, não por ser mais forte que o monstro, mas por aceitar que o monstro pode estar convivendo comigo dentro de casa e eu tenho que ter ele como confortável. Se hoje é o meu dia de lutar, hoje pode ser o meu dia de morrer, pode ser o meu dia de ficar aleijado, que Deus sabe o que faz, agradeço a Deus de estar vivo, de poder representar, e vai tranquilo, entendeu? Então isso, por exemplo, a luta do Hugo, para mim, foi uma coisa completamente calma dentro de mim, eu não tive nenhum estresse, nem no dia que eu fui vê-lo no PP, como no dia que ele me surpreendeu lá na academia, acordei de uma cesta, fui para lá de cueca, de cabelo solto, e briguei com o Hugo na maior tranquilidade, entendeu? Foi uma coisa calma, eu consegui antecipar a luta, ver o que ele queria comigo, surpreendi, contra-ataquei. Foi uma luta sem o mínimo estresse, foi uma coisa completamente dentro de uma visão profissional. E eu quase que não me recordo mais do tempo onde eu precisei interpretar o meu mindset de uma forma de, como é que eu faço? Estou em pânico. Isso aí eu já fui curando desde pequeno. Desde o primeiro sintoma de claustrofobia que eu tive numa gravata de um adulto que me pegou, eu tinha 12 anos, eu voltei para casa com aquele sistema de que eu não podia ter batido nessa gravata, foi só agonia psicológica, claustrofóbica. Eu fui e deitei num tapete, com os braços esticados, deitei na bordinha do tapete e mandei meu irmão Hollis me enrolar no tapete no verão do Rio de Janeiro e me tirar dali só em 10 minutos. O primeiro minuto foi uma agonia, claustrofobia, aí eu comecei a pensar na praia, na brisa, nas gaivotas voando, e fiquei calmo. Aí passei esses 10 minutos com um pouco de sufoco, mas resisti. No mesmo ano eu repeti essa dose mais 3 vezes, e no final da 4ª vez eu entrei no tapete, fiquei enrolado, saí do desenrolado, calmo como entrei, e falei, agora eu me curei dessa claustrofobia. Eu sempre buscava maneiras de deal com a minha pior emoção. É por isso que eu gostava de surf de onda grande. Não era porque eu gostava de surfar, é porque eu gostava de entender a natureza, de estar no mar, de sentir a energia que você não pode lutar, você tem que entender o movimento do oceano e tentar ficar harmonizado com esse movimento, com essa força. Então, a natureza sempre me ajudou muito a entender o meu mindset e coisas do tipo. Então, eu sempre me expus e me botei de uma forma onde eu tenho que lidar tanto com o meu corpo físico, como o meu corpo mental, como o meu corpo espiritual de uma forma harmônica para poder lidar com os desafios e com os estresses que a vida traz. É até o triângulo, né? Seria o corpo, mente e equilíbrio, né? O símbolo. Exatamente. Corpo, mente e físico. Corpo, mente e espírito. Rickson, seguinte, você mora em Los Angeles, né? Mora nos Estados Unidos há uns bons anos.
Eu quero saber o seguinte, conta pra gente, como é que é o dia a dia do samurai? Como é que é o dia a dia do Rickson Gracie? Acorda de manhã, aí vai lá, pãozinho com manteiga, não, pãozinho com manteiga é brincadeira, mas como é que é o teu dia a dia? Bota o kimono todos os dias, treina, como é que é a tua rotina aí, Los Angeles? Olha, nos últimos 5 anos, eu venho lidando com os meus machucados crônicos, né? Minha coluna lombar não me ajuda nem um pouco. Tenho alguns outros machucados que eu tento livrar e não tenho treinado do jeito que eu gosto, não tenho surfado do jeito que eu gosto. A minha atividade física, praticamente, é fazer uns exercícios de bioginástica, é fazer respiração, é andar com o cachorro. E 2 vezes por semana eu filmo na Rickson.academy, que é o meu novo site, a minha nova plataforma de ensino, onde eu mostro coisas fundamentais do jiu-jitsu para se tornar, vamos dizer assim, uma prática abrangente. Eu não estou fazendo aulas para campeões, para top guys que precisam de detalhes para a competição. Eu faço uma aula mais abrangente para atender as pessoas que têm pouca noção de luta ou nenhuma e têm a noção de querer desenvolver a respiração, o conhecimento sensorial do jiu-jitsu, porque eu vejo que o jiu-jitsu ele tem não só o jiu-jitsu, mas se você entender a arte marcial como um todo, a arte de guerra, a arte marcial, muita gente pode ser que não goste da guerra, muita gente pode ser que não goste do confronto, mas a arte marcial é um pouco mal interpretada, porque além do confronto, existe a conquista. Você pode ser que não precise se confrontar com ninguém, mas com certeza você precisa conquistar alguma coisa. Até a felicidade ela é conquistada. Seja um carro, seja uma relação, seja a educação do seu filho, seja uma viagem. A partir do momento que você tem um propósito, você tem algo a conquistar. E esse elemento de conquista são os mesmos elementos que você faz para uma guerra. A arte marcial ela dá a você elementos para você não só guerrear, se confrontar, mas também conquistar as coisas. Dessa forma, hoje, eu vivo um jiu-jitsu diariamente, um jiu-jitsu de respiração, um jiu-jitsu de visualização, um jiu-jitsu de conexão, um jiu-jitsu de elementos de base, que não é base de tatame, mas é base de argumento. Os conceitos principais na arte marcial, eles são completamente voltados para você, para você conseguir conquistar alguma coisa ou conseguir superar alguém ou uma batalha. Então, eu vejo que o jiu-jitsu ele tem condições de oferecer ao praticante uma capacidade sensorial dele entender que, mesmo que ele não goste de lutar, ele pode contar com elementos principais para conquista ou para vitória ou para sair de estresse, através de respiração, através do conhecimento profundo das forças invisíveis, né? Porque o que eu realmente estou apaixonado ultimamente é a formato invisível do jiu-jitsu, é o que você não vê no jiu-jitsu, mas você sente. E é isso que faz a diferença. Quando você começa a sentir as suas alavancas, as suas possibilidades de execução de movimento, as suas defesas, a sua capacidade de resposta física ou psicológica para algum tipo de acontecimento, a capacidade que você tem de respirar, que muitas vezes hoje o inimigo vem pelo e-mail. Seu pior inimigo pode ser a Covid, seu pior inimigo pode ser uma conta, um problema, um estresse. E você tem que lutar jiu-jitsu contra esses inimigos, através da respiração, através da visualização, através da mente positiva, através da capacidade que você tem que ter de aceitação, porque existe um lado físico, de técnica, de alavanca, de execução, existe um lado mental, de controle de respiração e estresse, e desapontamento, e frustrações, e existe o lado de espiritual, que é o lado da esperança, é o lado da fé, da aceitação,
Então, você tem que ter o verdadeiro guerreiro hoje em dia, ele não precisa ser um guerreiro de tatame, ele tem que ser um guerreiro espiritual, um guerreiro de paz, porque ele tem que saber como resolver os problemas dele sem precisar brigar. A minha maior mentalidade hoje é vencer a luta sem lutar. Antigamente, para mim, eu tinha que lutar para vencer. Atualmente, eu vejo que o meu jiu-jitsu me levou a um ponto de vencer sem lutar. Às vezes você evitar uma briga, às vezes você ir por um outro caminho, às vezes você pedir uma desculpa, às vezes você, entendeu, oferecer um serviço, um amor, é a melhor maneira para você resolver o problema. Então, o jiu-jitsu te deixa numa situação de sentimento muito grande, porque ele traz para você uma humanização que todos nós precisamos hoje. Que hoje nós estamos se desumanizando através da internet, através da robótica, através da tecnologia. Você está cada vez mais afastado do outro, menos sensibilidade. Então, o jiu-jitsu, só pelo fato de unir, de abraçar, de sentir a respiração do coração, de movimentar junto, já é um grande benefício para essa juventude, que passa muitas vezes a maior parte do tempo dentro do quarto, fazendo internet, social media e tudo que eles fazem hoje em dia. Antigamente, eu saía do quarto de manhã, voltava no quarto só para dormir. Hoje em dia, as pessoas passam bastante parte do tempo sozinhas, interagindo com a internet, com a melhor face, com a melhor maneira de dizer as coisas, com a melhor parte de você, escondendo o teu lado ruim e tirando de você a possibilidade de cumprimentar, shake the hand com alguém, de cumprimentar, de olhar no olho, de ganhar uma garota na rua, de querer ganhar um trabalho, de pedir alguma coisa pessoalmente. Ou seja, o jiu-jitsu tem uma série de benefícios que estão completamente desligados da competição. Eles podem acrescentar muito na vida do praticante, mesmo que esse praticante não seja um lutador, um atleta, um cara forte, dinâmico de combate. Ele pode ser um cara que nunca vai lutar, mas pela confiança que ele tem de praticar o jiu-jitsu, ele pode ser um melhor pai, um melhor amigo, um melhor empresário, um melhor advogado, etc. Rickson, tem algumas perguntas aqui, a gente está chegando perto do final da nossa entrevista, tem aqui umas perguntas que os internautas mandaram para a gente, vou fazer rapidinho para você, só para a gente não estourar o nosso tempo, também o teu tempo aí. Primeiro, o Felipe Drummond Neto perguntou se você tivesse que nomear hoje os 3 melhores representantes do jiu-jitsu no UFC, quem você colocaria? O Demian, o Charles do Bronx e deixa eu ver aqui um outro. Esses 2 estão na cabeça, né? São na ponta. Deixa eu ver os outros, o outro que eu jiu-jitsu. Vou botar o Neyman, que eu adoro esse garoto. Não é UFC, mas está ali no MMA, Neyman Gracie. Exatamente. Isso aí. O Gerson Ferreira perguntou o que você achou da declaração do Keenan Cornelius, de que no jiu-jitsu de hoje em dia, você e o seu pai, Hélio Gracie, seriam faixas roxas. Eu acho que o Keenan é um cara que aproveita a mídia, ele é um cara que explora bem a coisa, entendeu? Ele pode falar o que ele quiser, acredita quem quer e quem não quer, entendeu? Eu não tenho nem a vontade de responder a uma coisa dessa, porque é simplesmente engraçado, uma piada. Aí o João Bientu perguntou o seguinte, você acha que faltou o UFC na sua vida profissional ou faltou o Rickson no plantel do UFC? Ele quer saber se faltou, de repente, uma luta com o Randy Couture, seria uma luta que te interessaria em outros tempos. Não só com o Randy Couture, mas também com o Mark Kerr, que foi um cara que abriu meus olhos para os wrestlers. Quando eu vi a luta dele com o Fábio Gurgel, eu fiquei impressionado. E me botei imediatamente na possibilidade de ter que lutar com um dos dois, ou na época com o Mark Kerr, depois o Couture que apareceu, ou com aquele... Coleman. O Coleman. Teve o Tom Erickson, teve uns 4 ou 5 aí que foram pedreira para qualquer um que pegou. Faltaria essa luta se a luta fosse arranjada num ringue diferente, numa regra diferente. Eu jamais lutaria com um cara, uma pedreira dessa, num round de 3 rounds de 5 minutos, o que fosse. Isso aí seria uma coisa que eu jamais eu ia lutar ou desafiar qualquer um deles para uma luta sem tempo, para uma luta com regras abrangentes para a gente poder fazer o que quiser. Seria
seria a luta, mas se não houver na luta no UFC, eu não tive muito prazer, porque eles começaram a reduzir, baseado nas decisões das commissions, né, a restringir as regras e fazer uma coisa muito mais entretenimento, muito mais explosiva, muito mais atlética do que praticamente uma luta de arte marcial, onde a defesa conta, o tempo conta e as coisas são muito mais orgânicas do que uma luta estabelecida nesse padrão de regra. E o Nocautecast perguntou aqui, uma vez Khabib entrou na pesagem do UFC com a camiseta dizendo o seguinte, se o sambo fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu. Qual segredo você vê para ganhar, para alguém poderia usar para ganhar ou para vencer o Khabib Nurmagomedov? Olha, ele nunca pegou um cara forte de jiu-jitsu do jeito que eu acho que deveria pegar, entendeu? Ele não... Ele está bem treinado nas regras do UFC, ele sabe derrubar bem, mas, ao mesmo tempo, se ele pegar um cara, mesmo que ele consiga derrubar um cara bom de jiu-jitsu, se esse lutador de jiu-jitsu tiver uma boa guarda de vale tudo, vai fazer ele passar sufoco. E num round curto, eu não sei como é que fica, mas num round longo, eu teria confiança de botar meu dinheiro no representante do jiu-jitsu, se ele lutar do jeito que eu acredito que ele tenha que lutar. Mas, realmente, o sambo é uma luta completa, é uma luta que vem se dedicando. Eu já participei de campeonatos de sambo também, os lutadores que eu lutei eram pedreira. Venci, mas só tinha pedreira. Ou seja, dentro desse esporte novo que é o MMA, os lutadores de sambo têm tanta chance, ou talvez mais chances, do que os lutadores de jiu-jitsu, que sempre pensaram muito numa guarda esportiva. A maioria dos lutadores atletas de jiu-jitsu hoje tem uma visão do jiu-jitsu muito mais esportiva do que deveria ser. Entendeu? Você não vê atletas de jiu-jitsu hoje fazendo treinamento de vale tudo, treinamento de taparia, treinamento de 2 vezes por semana sem kimono na academia. Você não vê isso. Você vê os caras de kimono focalizados nas raspagens, nas lapelas, nos grips, que são muito mais esportivos do que de vale tudo. Tanto que é quase que uma diferença hoje o jiu-jitsu de vale tudo para o jiu-jitsu esportivo, que não deveria ser uma coisa só. E, por fim, a última pergunta da gente aqui é a seguinte, quando veremos Kron Gracie de novo no octógono do UFC? Ele lutou faz um pouco mais de 2 anos, nunca mais se falou nada do Kron tendo mais uma luta no UFC. Se você souber e puder dizer para a gente, quando é que a gente pode ver de novo seu filho no UFC? Olha, eu gostaria de saber, rapaz, mas eu não tenho falado muito com o Kron. Ele mudou para Montana, ele está vivendo uma vida reclusa lá e a gente tem se falado pouco. Eu não sei se ele tem intenção de lutar de novo no UFC, se ele parou, se ele está motivado, se ele não está. E a gente está meio que... Eu estou dando um espaço para ele realmente crescer como homem, como pessoa. Eu não acho que eu tenho que ficar ali fazendo pressão, ou perguntando, ou questionando. E ele não está muito preocupado em me dar esse feedback, essas informações que estão embaixo da mesa. Então, eu vou ficar aguardando junto com você a possibilidade de ele lutar de novo. Eles estão vendo o combate.com primeiro, aí você manda uma mensagem para ele, entendeu, Rússio? Deixa comigo. Ô, Rickson, agora me veio uma outra na cabeça, desculpa, já disse que era a última, acabou sendo a penúltima. A gente teve nesse fim de semana o Anderson Silva, Vitor Belfort se aventurando ali no boxe, tudo, fazendo lutas contra veteranos, né? O Anderson contra o Tito Ortiz, o Belfort contra o Evander Holyfield. Bate em você, em algum momento, a vontade de fazer uma luta com um veterano, por exemplo, sei lá, uma luta que nunca saiu, Marco Ruas, sei lá, uma coisa assim, de repente, se viesse uma proposta legal, você toparia fazer uma luta como essa? Olha, eu já tenho quase uns 15 anos que eu desisti da luta que eu deveria como minha última luta do Texas. Entendeu? Agora eu estou mais afastado dessa possibilidade do que nunca, porque eu estou cheio de machucado. A minha fisicalidade eu já usei ao máximo. E agora eu não penso mais em confronto com ninguém, entendeu? Agora eu quero vencer sem lutar. Perfeito. Rickson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi, de novo, uma honra imensa ter você aqui no nosso podcast. Aprendemos muito. Cada vez que a gente escuta, a gente aprende um pouquinho mais. Quero te agradecer pelo seu tempo, te dar os parabéns pela sua carreira
e te dizer que aqui a porta está sempre aberta, não precisa nem bater, é só um dia chegar aqui e já está falando que aqui tem tapete vermelho eterno para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Tudo de bom para vocês todos e se tiver um tempo, lê o livro que eu fiz da minha vida, que realmente fala vai dele ser... aí, é o Breathe, né? Exato, Respire. Isso. Foi um livro muito legal que apareceu uma oportunidade nessa pandemia a proposta que eu recebi da editora foi irrecusável, então apareceu a ideia desse livro, e nesse livro eu conto a minha vida com detalhes, desde a criação até o meu momento da minha luta final com o FUNAC, e coisas que aconteceram durante e no meio desse período todo, a perda do meu filho. Ou seja, eu abro o meu coração, falo dos meus erros, dos meus acertos e como é que eu fiz para evoluir na vida, buscando quase que eu era um pouco self-didata em termos de banho de gelo, muito antes de virar moda, trabalhar com elástico, muito antes de funcional strength aparecer. Eu sempre busquei novos recursos para poder improvisar, porque eu não tinha muito técnico, né? Eu tinha admiradores, eu tinha pessoas que me suportavam, mas o nível de confronto que eu tinha, as minhas expectativas eram muito maiores do que poderia existir ao meu redor. Então, eu tinha que inventar treinos com mais pessoas. Era uma coisa bem interessante. E esse livro mostra bastante da minha história. Espero que você leia e goste. E está sendo distribuído aqui no Brasil? Já foi lançado no Brasil, exato. Acho que vai ser lançado dia 15, amanhã, como um lançamento nacional. Então, perfeito. A partir do dia 15, Rickson Gracie na sua nova caminhada rumo à Academia Brasileira de Letras. E ai de quem não votar no cara. Ai de quem votar contra a entrada do homem lá. Rickson, muito obrigado. Valeu pela presença aqui. Tudo de bom para você também. Valeu. André, Marcelo, Issa, tudo de boa para vocês. Ficam com Deus. Abraço. Obrigado, amigo. Obrigado, mestre. Grande abraço. Tchau, querido. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tá aí, então, Rickson Gracie batendo um papo aqui com a gente. Não é toda hora que a gente tem o nome desse quilate aqui, né, conversando com a gente no podcast. Vou aproveitar os amigos aqui para bater papo sobre dois assuntos muito rapidinhos. Primeiro, a gente já tenta esse pouco o Rickson um pouco, a luta de boxe. As duas lutas de boxe aconteceram no último fim de semana. Anderson Silva contra Tito Ortiz e Vitor Belfort contra Evander Holyfield. Quero saber do Alonso. O que você achou dessas lutas, Alonso? Você viu, serviu para alguma coisa essas duas lutas? Foram lutas que te empolgaram? Ou assim, foi mais... enfim, entretenimento mesmo, só algo que a gente pegou, viu ali, ok, foi legal, mas passou. Mas eu gostei, Russo, gostei sim. Eu acho que é uma nova possibilidade dos profissionais, né, darem um gás final para os fãs poderem ver os grandes mitos aí em ação. E foi bem legal. Eu vi muita gente até criticando o Vitor e tal, como é que aceita pegar um velhinho. Meu amigo, o Vitor está com o Oscar de la Hoya. A gente tem que entender, né, que os paradigmas mudaram. Né? O que ele está chamando de BMA, é o Boxe Martial Arts, né? Quer dizer, ele está... É uma nova realidade mesmo, cara. A gente tem que entender e quem precisa estipular regras não é o Vitor, não é a gente jornalista, não é o fã, são as comissões atléticas. Esse é o fato crucial. As comissões atléticas precisam entender essa nova realidade, precisam ter regras rígidas. É óbvio que um cara com a condição do Holyfield não poderia ser sancionado para lutar em lugar nenhum do mundo. Exatamente, ele está com o ETC, claro. Essa é a questão nevrálgica. Não é falar mal do Vitor, não é falar mal da trilha. Né? Meu amigo, cada um fez seu papel. O Holyfield também, de maneira um casca grossa da pesada, tentou um desafio. Se ele não faz essa luta, ele poderia lutar com o Tyson e ganhar milhões de dólares. Né? Ele aceitou uma luta com o Vitor, que no mundo do mainstream tinha tanto nome quanto o Tyson. Perdeu a oportunidade de lutar com o Tyson, lutou com o Vitor com 5 dias e fez a luta que dava para fazer. Então, tem que sim se exigir regras mais rígidas por parte da comissão para que isso não volte a ocorrer. Esse é o único ponto que eu tenho a tocar. Eu concordo com você. Acho que as comissões tinham que ser realmente muito rígidas na hora de, né, licenciar ou não um atleta para participar de uma luta. Acho que o Holyfield, como você falou, eu concordo totalmente, não deveria ter sido licenciado. Até aplaudo a Comissão Atlética da Califórnia, que não deu essa licença.
Já não falo mesmo da Comissão Atlética da Flórida, normalmente muito mais aberta a novidades, né, ou assim, permissividade. Acho que o Holyfield não podia ter lutado aquela luta. Podia arrumar algum outro lutador. Claro que para promoção foi muito bom, o nome dele é gigantesco. Né? O Vitor acabou caindo para cima, caiu a luta dele com o De La Hoya, de repente aparece o Holyfield, o cara que lutou com o Tyson, ganhou do Tyson, enfim. Foi uma baita promoção, mas eu acho que não foi uma excelente ideia por parte da comissão. Não. Fala, André. E quem viu o Holyfield 5 dias antes da luta, na foto, falou assim, cara... Vai matar o Vitor. Caiu para cima mesmo, assim, o Vitor... Exato. Exatamente. A ficha caiu quando a gente ouviu a voz no treino aberto, 3 dias depois. Isso aí. Então, isso aí. teve esse momento. Parecia câmera lenta, né? O que era maluco. Eu até falei na transmissão, mas quando ele também falou lá que ele ia lutar com o Tyson, tudo bem, que era um videozinho de 30 segundos. Ele estava super rápido. Então, ainda houve a dúvida de, será que é pegadinha? Será que ele está escondendo o jogo? Então, assim, eu vou muito nesse ponto do Alonso, sabe? E não só de sancionar o confronto, né? Licenciar o lutador, mas também entender, porque assim, isso foi uma zona que até agora a gente não sabe. Porque era luta de exibição, não era? O que vale de regra, não era? Porque até no dia da luta na arte que entrou, era a luta que tinha julgada pelas regras e com as regras, mas ia entrar no recorde. Só que a única coisa diferente seria a luva. Aí agora já não é mais. Agora nenhuma delas, inclusive a terceira luta, né, não vão mais entrar no recorde. Então fica uma coisa meio... meio zona, né? Para falar a verdade, bom português é uma zona. A gente está falando, DNA, de como é que você virou a marca que ele é hoje. Né? Profissional. É isso, de você botar ali as regras do show, do entretenimento. É isso e aquilo, ver quem quer, eu acho. E concordo, e assim, adiciono. A gente não pode levar para um prisma que é negativo. É uma nova forma de enxergar, como o Marcelo falou. Exato, o Alonso falou, sabe? E é rentável, e você recupera carreiras, e você movimenta o mercado, e você bota gente do entretenimento, e do boxe, do MMA, e do kickboxing, e vamos que vamos fazendo. Vale frisar, né, André, que não é a questão dele ter, isso é muito importante que se diga, que não é a questão de fazer simplesmente uma proibição etária. Essa não é a questão. Não. O Mike Tyson, o Marco Ruas estão próximo aí também dos 60 ali, meu amigo, e ninguém tem sintomas claros de encefalopatia traumática crônica. O Mike Tyson mostrou que ele está saudável. A questão que tem que ser combatida, que é a grande charada desse esporte, né, cara, é a encefalopatia traumática crônica. Isso tem que ser levado a sério, né? A gente, todos aqui devem ter visto o documentário Facing Ali. Simplesmente todos os oponentes do Muhammad Ali, todos, sem exceção, falam lento, têm encefalopatia traumática crônica. Então você não pode, quando você fala em peso pesado do boxe, com mais de 30 anos de idade, meu amigo, parte do princípio que é muito difícil não ter. Só o Mike Tyson, que é um caso à parte, que apanhou muito pouco e bateu muito, né? Ele causou muito encefalopatia traumática crônica, mas sofreu poucos nocautes. Então, assim, não é também chegar e falar, acabou, não pode, coroas não lutam mais. Não é isso. Né? E isso também, é importante. eu acho um pouco a idade, né? Assim, isso que eu falei na transmissão, exatamente. O Rick estava falando, né, até da diferença da criança de 6 para 7. E quando vai ficando mais velho, também vai criando uma diferença. No caso do Vitor e Holyfield eram 14 anos de diferença. Numa faixa etária que tem muita diferença. A faixa etária faz uma diferença absurda. Uma crítica, quer dizer, que eu não achei nada demais, para mim não me incomodou, que muita gente falou, como é que vai o Anderson, que era um cara da trocação, pegar o Tito, que nunca foi conhecido pela parte do pé. Mas eu digo assim, muita gente falando sobre isso. Aí o que eu acho gente, mas ali, mesma idade, os dois foram campeões do UFC, um foi da categoria até de cima, entendeu? Então, assim, até a diferença de peso era menor, né? Um era de 84, outro 93, quer dizer, um negócio equilibrado. Eu acho que assim, e o que tem de gente mandando DM de lutador, querendo pegar uma bocada, pedindo para sugerir nome, brincadeira. Eu já desafiei a Anitta, volta aqui é meu registro, tá, gente? Quero ganhar dinheiro também. Agora, aproveitando o que você falou, eu vou mandar para você. Futuro disso aí. A gente pode imaginar num evento que é a promoção dos sonhos, Anderson contra Logan Paul e Vitor contra Jake Paul,
ou então Anderson e Vitor se enfrentando. Acho que esse é mais difícil. O Anderson já está bem reativo a essa luta, acho que não vai sair. Mas os dois brasileiros que lutaram agora e nocautearam dois grandes nomes no primeiro round, pegando os dois irmãos youtubers que estão fazendo, trazem cachoeira de dinheiro, né, o iate deles vem sendo empurrado por um vagalhão de dinheiro, podia ser a promoção dos sonhos. O que você acha, Ana? Pode acontecer isso aí? Pode. Vai lá. Não, sabe o que eu estou lembrando aqui, gente? Agora, nos nossos sonhos impossíveis, lá atrás, quando o Conor desafiava todo mundo, ele desafiou o Anderson, né? Foi. No MMA. Não me o Anderson aceitou. Um pouquinho, ó. O Anderson aceitou. Ele a conclusão ontem no VMA, eu acho que não é à toa, não. Ele está aparecendo no momento, entendeu? Aí, tá, a oportunidade, o golpe está aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Assim, eu acho uma boa, cara. Acho que seria maravilhoso, principalmente para o Vitor e para o Anderson. O problema é que tem uma diferença ali, né? O Vitor e o Anderson estão na trilha e os outros dois estão na Showtime. Então tem que ver essa questão contratual, como é que fica, se rola, né? Porque... mas aí, com cheque assinado, né, André? Faz uma né? Pessoal, todo mundo sai ganhando. Organizando, todo mundo ganha. Né? A trilha ganha, a Showtime ganha. Fala, elas. O que eu achei legal dessa história, isso que o André falou, de fato é um ponto. Mas o que eu achei que é a grande virada dessa situação, né, cara, é que o Vitor e o Anderson passaram aí os últimos 10 anos se bicando dentro da rivalidade natural deles no esporte. E aí, por uma iniciativa e uma percepção do Anderson, né, eles perceberam, cara, para que a gente vai continuar lutando entre si, e a gente fala muito com o público brasileiro que quer nos ver, se a gente pode se juntar, fazer Brazilian Legends, uma nova liga, entendeu? Se juntar e ganhar dinheiro com os gringos. Então, foi basicamente isso que o Anderson me pareceu propor, né? E o Vitor pareceu cair de cabeça nisso. Quer dizer, parou de falar do Anderson e está provado, os dois juntos, eles atraem a gente aqui no Brasil, né? Interesse até da Globo de transmitir isso em TV aberta, combate ao vivo, né? Por quê? Porque são os dois as maiores forças aqui do MMA nacional, os homens que revolucionaram o esporte. E lá fora, eles têm penetração em qualquer país do mundo. Então, e a trilha percebeu isso. Quer dizer, se eu boto esses dois no card, eu tenho quase a certeza de uma luta. Então, você pode fazer análise combinatória brutal. Aí você pode botar o Anderson com o Mike Tyson. Você pode... Isso que é o legal do BMA, né? Exatamente as possibilidades de estilos, idades, pesos distintos. Então, isso faz um novo esporte muito louco. Né? Você pode olhar e falar, caramba... Que atrai multidões, né, cara? E ontem eu estava falando com o Carlão, ele deu até uma dica a mais, cara, que eu vou entrevistar o Vanderlei daqui a pouco. Ele falou, cara, fala para o Vanderlei parar de desafiar o Vitor e entrar na Liga dos Brazilian Legends, que aí se junta Vanderlei com a entrada que ele tem no Japão, Anderson e Vitor fazendo desafios contra gringos, você tem uma possibilidade de ganho de dinheiro desses três, e não se dão, não se amam, vão separados no avião, um vai na primeira classe, na fileira A20, o outro vai lá na C15, entendeu? Chega lá, ganha o dinheiro, fazem o evento e vão para casa. Se alguém se falar, né? Exato, entendeu? Eu acho essa ideia genial, acho que valeria muito a pena. O Vanderlei, será que está com saúde para seguir lutando, ou Marcelo tem? Isso, a gente 100% cai naquela... não está. A gente cai naquele assunto. Exatamente, né, cara? A gente cai naquele assunto. Mas as comissões, André, eu acho que isso é importantíssimo, né? Mas, digamos, que não fosse o Vanderlei, o Cigano está aí de fora, também querendo um espaço. E participou da transmissão, né? Participou da transmissão. Daqui a pouco o Aldo, cara, luta boxe pra cacete, tem o maior estilão. Então, você pegar esse gancho, né, e casar grandes lutas é legal. Mas essa questão que você colocou do Vanderlei é importante mesmo, André. Acho que tem que, sim, as comissões têm que ter algum exame que detecte a tal da ETC, entendeu? E só sancione quem realmente está apto a lutar. É isso aí. Nosso último assunto dessa semana, vamos falar um pouquinho rapidinho do UFC Smith versus Spenn e do Bellator 266, que acontece na próxima sexta-feira, né? O UFC no sábado, o Bellator na sexta. Bellator tendo Phil Davis contra Yoel Romero. Vou começar por essa aí para a gente terminar com o UFC.
que vocês acham dessa luta, meus amigos? Phil Davis e Yoel Romero, uma luta que poderia ter acontecido até no UFC, vai acontecer no Bellator. Alonso, é uma luta, é uma boa luta. É uma baita luta no peso meio pesado. Cara, é outra combinação daquela louca que a gente, né, acaba... Um estava lutando em cima, agora o outro subiu. E, cara, o El Romero é showman, né? A gente sempre... quando ele quer lutar, então, quando ele não fica enrolando, fazendo aquelas malandragens dele, ele realmente tem poder de nocaute, tem aquele overhand perigoso. Eu vou de El Romero. Eu vou apostar no El Romero. Eu vou também. Ana, o que você acha? E o El Romero também vou nele. Só assim, a seca? A seca, porque também... Mas eu não sei se é um combate que no jogo do Phil Davis, eu confesso que nunca me agradou tanto assim, não. Apesar do jogo do Romero ser sujo, eu acho que ele é mais lutador. André, vai junto? Eu vou de Romero pura e simplesmente porque o Romero é melhor em pé. Porque, assim, o Davis não vai botar o Romero para baixo e vice-versa. Acho muito difícil o Romero derrubar. Então, acho que vai ficar naquele jogo ali, aquela caminhada do Romero, bate aqui, vai lá. Estou curioso para ver o que vai rolar desses dois, mas estou com os amigos. Eu vou de Romero também. Acho que dificilmente ele vai perder para o Phil Davis, a não ser que, sei lá, canse, porque não vai cansar. Na mão, ele é melhor. De repente, sei lá, perder um ponto aí por sujeira. Talvez a única chance, cara. Acho que, de resto, eu vejo o Romero vencendo essa luta tranquilamente. E o UFC, no próximo sábado, a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília, tem o UFC Smith versus Spen. O Combate transmite a luta na íntegra, ao vivo, com exclusividade. O Combate.com transmite as 2 primeiras lutas do card preliminar em vídeo, acompanha o evento inteiro em tempo real. Temos aí Anthony Smith contra Ryan Spann, luta principal. Temos também 2 brasileiros, Nicolas Mota, que enfrentar o Jim Miller. Acabou o Jim Miller saindo, entrou o Cameron Van Camp. E o Antônio Arroio, que vai enfrentar o Joaquim Buckley, o cara que tem um dos nocautes mais impressionantes da história do UFC. Quero saber de vocês, meus amigos, começar com o André. Essa luta principal, Anthony Smith e Ryan Spann, não é uma luta que você fale assim, vai parar o mundo, porque não vai, mas é uma luta, eu acho que deve ser uma luta divertida para quem gosta de MMA, né? Eu também acho. São 2 caras brutos, né? 2 caras grandes para a categoria. Eu acho, apesar de toda a pujança do Ryan Spann, eu acho o Anthony Smith mais experimentado e mais lutador que o Spann. Não é nenhum cracaço, mas já mostrou que tem jogo, já lutou pelo cinturão. Então, acho que é um cara mais experimentado a fazer luta principal, 25 minutos. Então, eu estou com o Smith nessa aí. Ana, o que você acha que vai? Também estou com coração de leão, acho que ele é mais experimentado, eu acho que ele está vindo numa sequência boa, né? Depois da última derrota, ele conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas, então acho que deu aquela recuperada ali na carreira, foram boas as exibições, as 2 últimas dele, meu voto nele também. Você esqueceu da Rainha da Violência ou já saiu? Ou a Anne Lipski, verdade, desculpa. A Anne Lipski contra a Mandy Bomb, tem razão, vai lutar até peso mosca, vai lutar no card principal. Tem razão, bem citado. Qual o nome da adversária dela? Mandy Bomb. Mandy Bomb. Isso. Menina lá do time do McGregor, né? Pode crer. Exatamente. Luta principal, Alonso, vai de quem? Smith ou Spann? Eu vou de Spann. Eu acho que o Smith ele é guerreiro demais. O cara é um Highlander absurdo. Depois de 5 rounds com Glover, perdendo 3 dentes, né, meu irmão? O cara ainda luta com o Rakit na sequência. 5 meses depois faz um lutão, perde na decisão. Depois ainda vence 2 lutas. Ele realmente é um cara especial. Tem muito coração, né? E talvez o fato de ser 5 rounds até favoreça esse. Eu acho esse Ryan Spann, esse moleque, um nível de talento um pouco acima, sabe? Eu gostei, ele só perdeu para o Johnny Walker, né? Mas eu gostei muito desse garoto lutando, cara. Depois ele também mostrou... Eu gosto sempre de ver o cara quando perde, o garoto, né? Como é que ele vai reagir. E ele, na sequência da derrota para o Johnny Walker, ele nocauteou o Misha Circo 9, né? Então eu vou de Ryan Spann nessa. Também vou. Acho que vamos empatar aqui. Acho que o Ryan Spann vai surpreender o Anthony Smith. Não sei, Anthony Smith tem, como o André falou, o cara experimentadíssimo, a gente tem mais de 50 lutas, enfim, na carreira, mas eu acho que o Spann tem muito boa chance de conseguir vencer o Anthony Smith. Vai ficar empate aqui nos palpites para as 2 lutas principais do evento. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e a vergonha da semana. Nocaute da semana, temos 3 candidatos. Anderson Silva, cruzado de direita, que pegou o Tito Ortiz de jeito no boxe.
Jaras Ilyasov, cruzado de esquerda no Bushido Cazaquistão Grand Prix, 84 quilos. Isso tudo a gente vai estar no resumo do MMA, mas você também pode procurar aí nas redes sociais, essas lutas estão aí, dá para ver bem como é que foram esses momentos dos nocautes. E o Lewis McGrillen Evans, um cruzado de esquerda no Celtic Gladiator número 30. Era isso, nocaute da semana. Quem será que eu vou votar? Sem falar, né? Nem precisa perguntar. Mas eu achei um nocaute muito bonito e inteligente do Anderson, né? Então, assim, você vê o Tito Ortiz indo para frente de qualquer... Quer dizer, com tudo, achando que está ganhando, até que teve um momento do coração ali. Ai, meu Deus do céu. O Anderson daquele jeito dele, com a guarda baixa, não sei o quê, levando a presa para o seu habitat. E, cara, se você pega... Eu fiquei obcecada com o nocaute. Eu fiquei frame a frame no nocaute para ver o cruzado aberto, como o Anderson defende, e ele volta com o golpe por cima. Lindo nocaute. O Tito caiu, já virou meme, né? Mais meme. Até 2029 vai ter meme do Tito ali. Para mim, nocaute por toda a história, por tudo que significou e pela forma Anderson Silva de nocautear, que foi, acho que nossos corações, foi uma mistura de sentimentos ali no nosso... Alonso. Vou de Anderson, né, cara? Não dá, muito casca grossa. Porra, 4.6, né, meu irmão? Tem que respeitar muito aí o cara. Realmente impressionante. Eu esperava que ele ganhasse, sem dúvida, mas foi isso que a Ana falou, né? Ele vai lá, a confiança dele é tamanha que ele se coloca em risco, né, cara? Lembrou muito aquela que ele fez com o Stefan Bonner aqui no Rio, né? E se colocar com a cabeça na grade ali, meu Deus, o cara é mais pesado e tal. Então eu vou no Anderson. André. Rússio, Ctrl+C, Ctrl+V no que a Aninha falou, no que o Alonso falou, não tem, sabe? A única coisa que eu tenho a acrescentar é o seguinte: olha o nível de performance que o cara tá botando. Tirou o Tito Ortiz assim, só deu uma ali. Puf, acabou, tchau, vai dormir. E o que ele fez antes com o Júlio César Chaves Júnior, cara grande, jovem, ex-campeão mundial de boxe, no esporte do cara, 45 anos na época que ele tinha, fazer o que ele fez, a luta que ele deu, do jeito que lutou, cara, esse cara tá se reinventando, é impressionante, 46 anos de idade. Assim, ficar falando do Anderson aqui é chovendo molhado. É um monstro, cara. É um extraterrestre, um cara desse que está se reinventando a esse ponto da carreira. Eu espero que ele pegue uma próxima luta gigante, maior do que foi contra o Tito, maior do que foi contra o Júlio César Chaves Júnior. E, cara, deixou mais uma vez, porque, cara, é lenda demais, é um monstro. A camisa do André é homenagem a ele, ó. Ao Bruce Lee. Ele citou o Bruce Lee. Be water, my friend. É isso aí. É isso. Perfeito. Eu concordo com todo mundo. Acho que o Anderson, como acho que o Alonso falou, está se reinventando, está se redefinindo. Né? Um cara com 46 anos, enfrentando um atleta duro, um atleta que, se não é um boxeador, porque realmente não tem cacuete nenhum, é um lutador que já enfrentou Chuck Liddell, já enfrentou gente muito casca-grossa, para cair com 1 minuto e 20 de luta, com um golpe. Né? Depois de, como vocês falaram, se colocar ali na grade, apanhar, e de repente fica um só e definir a parada. Então, fora toda a parte técnica, que realmente foi muito primorosa, a Ana definiu muito bem, acho que pela representatividade do que foi essa vitória, né? Um cara que praticamente não suou para ganhar do ex-campeão do UFC com um golpe. Então, Anderson Silva aí no nocaute da semana com todas as honras. Posso fazer só um último comentário? Claro, que ilustra isso? Eu estou terminando de ler a biografia do Agassi. Sensacional, recomendo, do André Agassi. Fenomenal. E o pai dele falava uma coisa para ele quando ele era criança, e a gente pode aplicar isso ao Anderson Silva. Sabe aquela frase que tem até música, que é "Hit me with your best shot", né? Me acerte com o seu melhor golpe. O Anderson é um cara que ele faz isso contra os adversários dele. O cara joga tudo que tem. E o pai do Agassi falava, quando o cara jogar tudo que tem para você conseguir assimilar, se você tiver capacidade de assimilar aquilo, contra-atacar, você coloca uma bolha no cérebro desse cara, uma bolha de ar no cérebro do cara. Então é o que o Anderson Silva faz. Ele coloca bolha de ar no cérebro dos adversários que ele luta, e contra o Tito, o Tito não precisou, nem conseguiu botar tudo que ele tinha, né? Porque não deu nem tempo, né? Mas só de pressionar ali o Anderson usar do jeito que foi, fazer isso, e o Anderson fez isso durante toda a carreira dele. É isso. É lenda mesmo, não tem jeito. Finalização da semana, amigos. 4
três candidatos aqui. Albert Gukov, um mata-leão no Open FC número 10. Aurel Pirteia, um triângulo de mão no ACA 128. E Abzal Saitsaparov, uma chave de braço no Alash Pride número 68. Vou começar com o Alonso. Rapaz, eu adorei essa chave do braço do Saitsaparov aí, né? Lembrei que estava falando com o Carlão ontem, ele estava muito impressionado com o crescimento do jiu-jitsu na Rússia. Ele comentou a Abu Dhabi Pro lá que teve em Moscou e falou que, impressionante, os caras estão fazendo birimbolo, os filhos da mãe, além de ser bom no sambo, no wrestling, no MMA, agora eles também estão bons no jiu-jitsu. E o Saitsaparov aí deu um armlock lindo da guarda, uma posição que eu plástica, só que eu gostei da inteligência, pelo conjunto da obra, eu vou de Albert Gukov, né? O cara deixou o oponente, cresceu o olho no Kimura, foi dando o braço seguro de que não ia pegar, quando o cara cresceu o olho, abriu espaço, ele deixou o braço, foi para as costas, pegou o mata-leão. Me lembrou o mestre Rickson, eu sempre... Cara, o que eu vi eu fico muito revoltado quando eu vejo os fãs novos, cara, falarem mal do Rickson, que o Rickson não lutou com o Sakuraba, o Rickson, olha o Sherdog do Rickson. Eu falei, irmão, esse cara lutava quando o cara que fez o Sherdog, entendeu? Tava no esperma do pai dele, meu irmão. Entendeu? O cara, tá brincando, rapaz. E as condições que esse cara se colocava de risco, de ir lá e enfrentar oponentes totalmente em situações adversas, como é que não vai respeitar? Mas, desculpe a volta, exatamente por eu ter visto o Rickson. Eu vi o Rickson, cara, dando seminário, meu irmão, enfileirando aqui na Axe 34, assim, seguido, de roxa a preta, não me contaram, entendeu? Então, quando eu vejo um Cornelius desse aí da vida falando que o cara hoje em dia é um faixa roxa, na época eu vi ele pegando Paulo Caruso, que era um dos melhores pretas, Renzo, Nino, todo mundo em série, em sequência. Ele só pegava o roxa para descansar e deixava o cara começar dos 100 quilos. Como é que tu não vai respeitar um cara desse, entendeu? E dando a volta a Albert Gukov, exatamente pela inteligência do jogo de dama, do que é o jiu-jitsu, né, cara? De dar o golpe, antever o movimento, ir lá e finalizar. O que eu vou falar no meu voto? Daí, como o André falou, Ctrl-C, Ctrl-V do Alonso, para mim é esse aí mesmo. Você chama esses caras aí faixa vermelha, para resenhar isso que pois a gente aprende, a gente não perde nunca. Ou a gente ganha, a gente aprende. No caso aqui, a gente vai aprender sempre. Pega o nosso baluarte aqui do jornalismo marcial e estamos aprendendo, amigo. É isso aí mesmo. Albert Gukov. Vai lá, Ana. Vamos junto, porque eu tenho uma vergonha a mais para dar, porque eu não vi nas vergonhas, então eu tenho para falar no outro, entendeu? Eu não sei se foi esse, eu não sei o nome do cara, se foi esse o Armlock, cara. O que eu mais gostei foi do Armlock. Esse Armlock foi lindo. Abzal Saitsaparov. Saitsaparov. Foi de manual ali, né? Lindo. O cara ainda ficou em pé, ele cometeu até entre aspas, um erro que você não faz no chão, que é trançar os pés. Mas como o cara estava em pé, ele trançou para o cara não derrubar ele, o cara tentou soltar aí, meu amigo. Pegou mais ainda. Nossa. Então vai pro garotão do Armlock lá. Baita escolha aí nas nossas finalizações, mas acabou sendo o Albert Gukov a finalização da semana, o mata-leão no Open FC número 10. É a vergonha da semana, né, amigo? Já aquela assim, mês sim, mês não, o McGregor está aqui fazendo uma vergonha. Dessa vez foi no VMAs, lá em Nova York. Ele resolveu tirar onda em cima do Machine Gun Kelly, o músico que é namorado da Megan Fox, no tapete vermelho, né? E aí tudo teria começado que o músico teria se recusado a tirar uma foto com ele empurrou, derrubou sua bebida, McGregor pegou, tacou bebida no cara, teve que ser seguro por segurança. Depois já estão dizendo que ele ficou mandando mensagem para a tal da Megan Fox, a atriz lá, o namorado não gostou. Outros disseram que ele chegou para tirar foto com a moça de um jeito meio abrupto, o namorado deu uma empurrada nele, aí o cara não gostou, todo mundo deixa disso, empurra. Verdade é a seguinte, tudo isso era evitável. Tudo que a gente citou aqui era evitável. Eles resolveram tirar onda com o cara, tirar foto com a menina do jeito abrupto, abraçar. Fica em casa. Tá machucado. Isso, tá com a perna quebrada. Ele estava apresentando, entregando o prêmio para o Justin Bieber, né? Então, um destaque ali ele já tinha. Pois é, não é assim. Chamaram para ganhar uma grana lá, beleza, vai lá, ganha a sua grana.
Pô, fica na sua, deixa a galera vir tirar foto contigo, vai querer tirar onda com os outros para quê, rapaz? Precisa disso. Então, assim, acho que podia ter o troféu McGregor de vergonha da semana, que a gente evita falar dele. Bota ele como Orconcur, Clóvis Bornai, da vergonha da semana, o Orconcur, e aí a gente não precisa mais falar dele. Bota o troféu McGregor de vergonha. Pior essa semana, quem assistiu, quem depois viu os comentários, foi o roubo ali do Robson Conceição. Do Robson, né? Também que não deveria nem ter acontecido. O Oscar Valdez, o adversário dele, foi flagrado no antidoping e, mesmo assim, liberado pela comissão, que deu um jeito numa brecha ali de falar que não é bem assim, por uma regra por outra não é, fizeram um novo antidoping. Já estava uma lambança antes de acontecer e, realmente, ali, cara, hoje um juiz se desculpou e falou... É ele mesmo. Stephen Blia, inclusive no meu podcast lá, eu e o Carlão, o poderoso da semana é esse, concordo com você com o gênero número grau. A gente correu atrás, o nome do cara é Stephen Blia. Pô, o cara me deu 117 a 110 e foi tão vergonhoso. Ele diz que tem 60 lutas de título, jogou mais de 200 lutas na carta que ele fez pedindo desculpa, é árbitro em mais de 500 vezes, sem nenhuma controvérsia, mas ele disse que quando chegou em casa e reviu a luta, que ele viu 2 erros e que realmente ele não foi correto e pelo menos ele teve uma hombridade que a gente não vê no MMA. Ele mandou uma carta para o Conselho Mundial, para o Conselho Mundial, pedindo para não ser escalado, porque ele vai fazer um curso de reciclagem e sabe que ele precisa melhorar, e ele se penalizou e reconheceu o erro. Então, achei isso legal, mas concordo com a Ana que eu dei o poderoso da semana para ele, disparado também, mas o McGregor merece a menção, sem dúvida. Foi uma série de coisas, né? Porque além do doping também teve um soco na nuca, que aí o adversário deu vários, só descontaram o ponto rosa. Então, assim, para mim, foi uma lambança total. Teve uma lambança grande, né, cara? Isso... Um sonho. E aí, só para terminar, porque muitos puristas do boxe falando que é palhaçada isso que está acontecendo, Anderson Silva lutando boxe e tal. Né? Palhaçada, eu acho que é você arcar com o discurso de que não, no boxe é assim mesmo. A gente já sabe que para vencer e tirar o cinturão mundial do cara na casa do cara, tem que nocautear. Isso que eu acho que é o discurso que é muito mais, né, do que aconteceu no sábado nas outras lutas. Eu achei que também está elegível a vergonha mesmo. Agora tem um negócio. O Stephen Blia, como o Alonso falou, reconheceu, disse que vai fazer o curso. Mas ele falou, me corrija se eu estiver errado, Alonso, pelo que eu não li a carta, eu li a notícia da carta. Ele falou que ele viu, errou, não sei o quê, mas mesmo continuou assim, dando ele não daria exatamente. Vitória, né? Ele não daria vitória. Ele diz na TV, eu vi na TV... A pontuação que foi diferente. Exato, eu daria 115 a 112 ou 114 a 113. Mas nunca a vitória do Robson. Quer dizer, escreveu e não disse nada. Pois começou bem, né? Pedindo desculpa, fazendo reciclagem, né, André? Mas no fim das contas, a lambança assim, ia ser a mesma. Me desculpem os puristas, me desculpem ao Steve, ao juiz. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não tenho prova de nada. Mas, cara, infelizmente, eu prefiro hoje o BMA do que o boxe. Porque, infelizmente, cara... Também. Acontece isso aí, à torta é direito, cara. A gente vê coisas alucinadas acontecendo todo final de semana no boxe, cara. A gente sabe que a galera ganha dinheiro para dar resultado. Isso é um fato. Esse foi um ponto que o boxe, infelizmente, teve a queda que teve. Entendeu? Me desculpe, mas eu preciso falar isso aqui. Sabe? É uma opinião minha, tá? Não tô querendo... Não, e quem compactua, André, quem compactua da tua opinião, desculpe te interromper, é o próprio Patarelli. Ele falou, Alonso, o que acontece é o seguinte, a Top Rank queria a luta do Valdez com o Shakur Stevenson, que é o americano peso-pena lá, que é o queridinho da Top Rank. Aí ele falou, infelizmente, o boxe no Brasil, como não tem uma transmissão, não tem dinheiro vindo do Brasil, os caras estão cagando pro mercado brasileiro. Eles querem que os mexicanos e os americanos continuem vencendo, entendeu? Então, meu amigo... Que mexe assim, a caixa registradora lá. E eu repito, não estou aqui para acusar ninguém, não tenho prova de nada. Mas, assim, o cara errou do jeito que errou. Não é possível... Numa boa, gente. Não é possível que ele não viu vitória do Robson ali ao vivo. Ele estava na beira do ringue. Ele estava fazendo o quê? Jogando
jogando que ele ele se deixou levar pela torcida, né? Não, fala que tinha câmeras atrapalhando ele. Não cara, mandou mal pra cacete na carta. Não. E é muito fácil você fazer isso, você enterrar o sonho de um cara que não tem nada a ver com isso, que chegou lá, lutou e venceu. Eu não tô falando que é brasileiro, não. Podia ser qualquer nacionalidade. E depois você fazer uma carta dizendo, é verdade, eu peço desculpa. Você entendeu? Acho que vai mudar nada, muito né? estranho. Agora, o brasileiro Newton Campos, que é um dos baluartes do boxe no Brasil, é vice-presidente do Conselho Mundial de Boxe, já disse que muito provavelmente vai haver a revanche do Robson contra o Valdez, porque a luta foi muito controversa, parece que já está trabalhando ali. E acho que eles entraram com recurso, né? O Alonso o Batarelli entrou, mas essa informação não tinha, não, Russo. Ótimo notícia, o Newton Campos, para quem não lembra, da nossa idade aí, Alonso, o pessoal via boxe na Bandeirantes, ele comentava boxe na Bandeirantes. Lembro, você falando agora, eu estou lembrado. O cara está metido com boxe há, 70 anos. Ele é vice-presidente do Conselho Mundial de Boxe, um dos mais laureados membros do Conselho Mundial de Boxe, um especialista máximo do Brasil no boxe, e ele disse que já está trabalhando para a revanche, que a luta foi muito controversa, e a organização já está se estruturando para eventualmente ter uma revanche aí do Valdez contra o Robson Conceição. Vamos ver. De preferência em local neutro, né? Pois agora, pelo amor de Deus. Manda para a Europa. Jogaram na Bomboneira, porra. Jogaram o Robson para lutar na Bomboneira lá, porra. Bomboneira com público, com torcida única, né? Não, e a torcida espancou o cara. Ainda espancou o cara na casa do cara. Exato. Não, e a câmera? E os cortes da câmera? E os cortes da câmera no intervalo? O Robson espancava os cortes. O cara realmente tem que dar até os parabéns, cara. Porque o Robson espancou os 5 rounds iniciais. Eles conseguiam fazer um corte genial, que era o único soco do Valdez que entrou. Né? Você tinha 30 para editar do Robson. Todo intervalo era o Valdez. Se você visse a luta só pelo intervalo, você fala, porra, esse brasileiro tomou um pau mesmo. É ridículo, realmente foi. Vergonha. Então vamos estabelecer que o troféu McGregor de vergonha vai para a arbitragem do Robson Conceição e Oscar Valdez. Perfeito? É isso. Perfeito. Unanimidade. Medalha Stephen Bleer, né? Medalha Stephen Bleer. Muito bem. Amigos, a gente vai chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast Mundo da Luta. Quero agradecer demais André Azevedo, Anaíssa, Marcelo Alonso, nosso mestre aqui. Alonso, muito obrigado pela presença mais uma vez. Está sempre lá no portal do Vale Tudo. Faz aí, vende aí o peixe. Rapaz, hoje eu que agradeço, Russo. Prazer falar com você, com a Ana e com o André, meus parceiros aí de longa data. E, cara, hoje você me deu a honra aí de entrevistar 2 lendas num dia, né? Porque eu não sei que horas vai ao ar o programa. Hoje eu vou entrevistar o Vanderlei Silva agora, 8 da noite. Vou bater um papo com ele no canal do PVT no YouTube. Então, Vanderlei e Rickson, e já vou falar exatamente isso quando eu abrir o programa. Tive a honra de hoje conversar com 2 lendas do esporte no Brasil. No mesmo dia. Muito bom, merece. Dele. Tá no Japão, Alonso, quase. Como é que é? Honra deles. Voltou no tempo você. Rapaz, estou quase no Japão, exatamente. Fazendo aquelas entrevistas seguidas só com lenda. Alonso, obrigadíssimo. Valeu mesmo pela presença. Prazer foi todo meu irmão. Tamo junto. Sempre precisar, estamos na área. Sempre. Ana, obrigado mais uma vez. Ana já é habituê aqui do Mundo da Luta. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Uma honra ter participado do programa de hoje. André Azevedo também, nosso habituê aqui. Já está quase com a pulseirinha de fidelidade aqui do podcast. Obrigado, amigo. Sempre um prazer, amigos. E desculpe aí, estou até com dor de cabeça, fiquei nervoso aqui com essa história toda aí. Beijo. Todos ficamos. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre aqui no combate.com. Você pode acessar lá e ouvir na íntegra, e também nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Pocket Cast. O roteiro dessa edição foi do reverendo Adriano Albuquerque e a edição da Raíra Rondon. Tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Até mais.